Olá, que bom ter você aqui para mais um conteúdo da trilha Criar. O tema agora será hackeando conteúdos para dar significado a qualquer aula. Esse tema será conduzido por Idelfrânio Moreira. Ele é professor de física, autor de livros didáticos e de literatura infantil, edutuber, integrante da iniciativa YouTube Edu, criador e apresentador das quase 24 horas de formação e também do movimento Professores por um Mundo Melhor. Idelfrânio, bom ter você na jornada, vem para cá. Opa, e aí, gente? E aí, Jones? E aí, pessoal do Agenda Edu, pessoal da jornada? Tamo junto, vamos bater um papo aí que seja relevante para todo mundo. Maravilha. Idelfrânio, deixo você com a nossa audiência e volto já para a gente conversar. Tchau, tchau. Bacana, valeu. Gente, eu sou Idelfrânio Moreira, eu sou cearense, sou professor de física e tenho focado muito meu trabalho com formação de professores. A expertise em sala de aula tem sido muito focada ao longo de 27 anos em ensino médio, notadamente turmas, como a gente chama, turmas olímpicas, turmas de preparação para escolas militares, estilo IMEITA, e pré-vestibulares de alto desempenho. Mas nos últimos tempos também trabalhei com gestão, então com gestão a gente acaba atuando com todos os segmentos, então desde o infantil até o médio, o que dá para a gente um overview bacana do que é o papel de todos os personagens e todos os fatores e todas as ferramentas que permeiam aí essa experiência da escola, que no final das contas tem um foco muito grande, assim, o momento da cara do gol é quando o professor está junto com a sua turma, quando o professor está junto com os seus alunos. Então, partindo dessa ideia, construímos aí, junto com o Jones, a ideia de falar sobre hackear o conteúdo, para que a gente consiga uma educação com propósito. Isso tem muito contexto para mim também, porque especificamente nesse ano de 2020, eu foquei o meu trabalho num movimento que a gente está iniciando, que se chama Professores por um Mundo Melhor. Então, a proposta vem, fundamentalmente, a gente vai conversar um pouco disso aí ao longo da apresentação e dos slides, mas fundamentalmente, como o próprio nome diz, está focado em dar significado, dar propósito ao que a gente precisa trabalhar na escola. Claro que eu vou partir sempre das experiências que eu já desenvolvi, são as histórias que eu tenho para contar, porque testemunhos acabam sendo fortes, então a gente não vai falar de nada que já não tenha sido feito. E eu costumo sempre dizer o seguinte: se um professor de física consegue fazer coisas bacanas no ensino médio, no pré-vestibular, e diga-se de passagem, no Ceará, a gente sabe como é que as coisas rodam no Ceará, então qualquer um consegue fazer em qualquer lugar, com qualquer segmento, porque é pedreira. Física para pré-vestibular é pedreira. Não vou me atrever a pedir que vocês comentem qual é a experiência de vocês ou qual foi a experiência de vocês com física. Então, a ideia é que o que a gente vai bater papo aqui acabe servindo para todo mundo. E como eu disse, nos últimos tempos em gestão, eu tive a oportunidade, foi muito realizador para mim, de trocar experiência, por exemplo, com as professoras polivalentes lá com as turminhas pequenininhas, com as crianças ainda no infantil, nos anos iniciais do Fundamental 1, e a troca de experiência revela que muito do que a gente tem para contar acaba servindo num nível muito amplo, então, para vários nichos dentro da escola. E, bom, como a gente está começando com um termo muito provocativo, né? Hackeando conteúdos para dar significado a qualquer aula. Vale muito a pena a gente parar para pensar o que é hackear. Porque é um termo que surgiu para a gente junto com a tecnologia, junto com a internet, junto com os computadores. E não tem, de princípio, uma conotação muito positiva. Mas, na verdade, hoje a gente pode pensar o termo hackear em vários contextos, e em contextos bacanas. E eu tenho defendido muito a ideia de que, sim, nós precisamos hackear os sistemas em que vivemos. Nós, professores. Então, estou me colocando aqui na posição de professor para trocar essa experiência. Porque a gente fala muito de todas as coisas que são
problemas ou que são dificuldades, obstáculos no trabalho do professor, na educação do país, na ação da escola, e muita coisa precisa ser feita, fato, indiscutível. Entretanto, a gente não pode parar. Se tem um ator nessa peça que não tem folga, não tem descanso, e é o primeiro que tem que contornar todas as situações, são os professores. Porque, o que foi que a gente disse há pouco, a gente chega na cara do gol todo dia, que é no momento que a gente está na frente dos alunos. Então, independente da localidade, independente do tipo de escola, independente da condição de emprego mesmo, independente de todos os fatores, o momento mágico é o momento em que a gente está na frente dos jovens, na frente das crianças, e ali a gente pode criar significado para as coisas. Ali é o momento em que tudo desaparece. E a gente tem a real oportunidade de construção. Nos últimos tempos, eu falo uma coisa que até pode parecer brincadeira, mas muito sério, em gestão de escola, eu pedi para ficar com turmas, além de todas as atribuições envolvidas aí no processo de gestão de uma escola grande, com contexto de pandemia e tudo mais, mas eu pedi para ter turmas para que eu tivesse momentos de sanidade. O pessoal ria quando eu dizia isso na escola, mas naquela hora em que você... É uma coisa absolutamente sagrada na escola. Na hora em que você está com as suas turmas, e quer seja presencial, e agora está aprovado, quer seja não presencial, quer seja online, aquele é um momento sagrado, aquele é um momento importante. Então não tem direção ali naquele momento, não era Idelfrânio o diretor, porque aquele momento é o momento que a gente tem de transformação. E é tanto uma transformação nossa, quanto é uma transformação para as crianças, para os jovens, para os alunos. Então, hackear o sistema nesse sentido significa a gente fazer o que precisa ser feito, independente das condições existentes. Encontrar meios de fazer. E, às vezes, até fazer o que parece ser o contrário do que se espera. O inimaginável. Mas o professor é craque em fazer essas coisas. A bem da verdade, o professor sempre fez isso. Né? A gente parte de planejamentos básicos, mas a gente sabe que na hora que a gente está junto com os meninos, vem uma fala diferente, uma pergunta diferente, uma situação inusitada, e a gente se expõe a uma situação que exige uma transformação, que exige uma nova solução. Então, isso, no meu entendimento, é o que significa essa proposta de hackear os conteúdos. Nós sabemos que nós temos uma base comum, nós sabemos que nós temos um currículo, nós sabemos que nós temos um conteúdo programático, nós sabemos que nós temos um material didático, nós sabemos que nós temos um calendário de avaliações, mas também, por outro lado, nós sabemos que nós temos crianças e jovens que vêm cada um de um lar com uma história diferente, cada um com uma vivência diferente, cada um com um estado emocional diferente, cada um até com uma condição de preparo diferente. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa estar aberto o tempo inteiro, aí, olhando tudo que está chegando para a gente, fala-se tanto hoje que a gente vive, ou precisa viver a cultura de dados. Às vezes você não precisa exercer uma ação, propor uma atividade, um formulário que seja, para pegar dados. A gente precisa estar trabalhando com isso o tempo inteiro. Na hora que a gente chega numa sala de aula e faz a leitura da situação que está ali, o olhar de uma criança, a postura de outra criança, a gente está trabalhando com dados o tempo inteiro. Isso também está dentro aí das habilidades dos professores. Então, no meu entendimento e dentro da proposta do que eu quero conversar, isso é o que significa hackear. E no caso específico de hackear os conteúdos, significa dizer, independente da estrutura que a gente tenha que cumprir, a gente descobrir ali jeitos de tornar isso relevante. Criar momentos que sejam especiais. E não deixar de cumprir, óbvio, tudo que a gente precisa cumprir dentro da estrutura de trabalho que a gente tem, dentro da instituição que a gente serve, enfim. Cumprir o que tem que ser cumprido, o que está proposto, mas sempre procurando dar aquilo um significado sempre além, sempre maior. A gente sabe que isso hoje é um desafio importante, não é de hoje,
mas hoje está escancarado, é um desafio importante da relevância para o trabalho que a gente faz. E isso parte muito do que a gente tem que desenvolver em sala. Isso está muito atrelado aos conteúdos. Então, a ideia é a gente encontrar soluções de trabalhar com isso. Então, eu queria propor, de princípio, 4 ideias gerais, teria muito mais coisas para dizer, mas eu queria encontrar alguns nortes, tá? Então, eu queria dar 4 ideias gerais, e depois vou jogar a minha experiência em cima para compartilhar exemplos, ok? Então, primeira coisa que eu queria trabalhar como ideia, talvez muitos de vocês já conheçam aqui, já vou deixando, inclusive, tags aí, palavras-chave, insights para vocês fazerem pesquisa depois. Mas é a ideia do círculo de ouro, do trabalho do Simon Sinek. Talvez muitos de vocês já tenham visto o livro, né? Comece com o porquê, ou já tenham assistido a TED Talk. Se não assistiram, então já fica a dica. Ele fala uma coisa muito importante que ele não aplica dentro do contexto da educação, mas a primeira vez que eu vi, sabe aquela coisa de você fazer uma leitura que você olha e diz assim, caramba, esse camarada diz exatamente o que eu penso. Às vezes é uma coisa que você pensa, é uma coisa que você faz, é uma coisa que você sente, mas você nunca conseguiu expressar numa palavra-chave, numa frase de efeito ou numa ideia, numa imagem. Então, essa ideia do porquê do Simon Sinek, para mim, ela é absolutamente importante enquanto professor e é uma coisa que eu tenho dividido em todas as formações de professores que eu tenho feito, em todas as conversas, e se eu puder dar uma sugestão, é a ideia de trabalhar o porquê. Veja, como professor de física, enfrentei várias vezes e em séries diferentes, né? Hoje, por exemplo, trabalhando com turmas de 8º ano, o pessoal que está vendo física pela primeira vez. E ele já vem com aquela cimentinha de quando encontra uma dificuldade num determinado conteúdo, e quando começa a estudar física é cinemática, então já viu como que é, as famigeradas, funções horárias de movimento, então dá trabalho mesmo. Tem alguém que levanta o braço e diz assim, para que é que isso serve mesmo? Então, onde é que eu vou usar esse conteúdo? E aí já vem aquela ideia de alta especialização, de só fazer aquilo que eu quero ou aquilo que eu julgo que é importante para mim. Então, é extremamente importante, eu passei a fazer isso nas salas de aula, de começar sempre os trabalhos dizendo para os meninos, olha, hoje eu quero dizer para vocês por que eu faço o que eu faço. Por que eu virei aqui uma vez por semana trabalhar com vocês determinado material, determinado conteúdo, determinadas práticas pedagógicas de física. E eu tenho o meu porquê, o porquê do Idelfrânio. Porque a mensagem básica, dentro do contexto que o Simon Sinek explica, ele fala aplicado ao desenvolvimento de produtos e à venda desses produtos, né? Então ele fica repetindo o tempo inteiro na TED, as pessoas não compram aquilo que você vende, elas compram aquilo em que você acredita. Então, se você olha nos círculos, você tem o porquê, o como e o quê. Então, existe aí um elo entre o porquê e o quê. A gente está sempre muito focado no o que temos que fazer. O quê é aula, o quê é exercício que o aluno leva para casa para fazer, atividade, trabalho, elaboração de avaliação. Isso é o quê. Agora, como é que a gente pensa em fazer isso tem a ver com o nosso porquê. Então, é daí onde vem muito a minha concepção do movimento hoje, Professores por um Mundo Melhor. Por que eu trabalho com física? Por que eu sou professor de língua portuguesa? Por que eu trabalho com alfabetização? Por que eu sou professor ou professora lá na educação infantil? Então, qual é o meu porquê? Então, esse acreditar é o que a gente vai conseguir influenciar muitos meninos. Então, essa é o primeiro pilar que eu acho que a gente pode carregar para a gente e que tem muito a ver com o trabalho que a gente propõe. A segunda ideia, e a isso eu queria chamar a atenção, tá? Esse já não é tão comum que as pessoas conheçam, mas quero dar outra sugestão aí, outra tag para se trabalhar. Existe um garoto chamado Logan LaPlante. Hoje já nem é mais tão garoto assim, já está crescido. Mas tem uma TED dele muito bacana que fala de hack schooling. Então, a ideia de hackear a escola. E aí, essa imagem que eu coloquei aí, ele fala quais são os pilares da ideia dele de hackear a escola. E aí, se você observar o que é que ele propõe, fala sobre criatividade, fala sobre aulas experimentais,
fala sobre acampamento, fala sobre fontes online e uso de tecnologia, fala sobre mindset hack, ou seja, a ideia de você ir encontrando o seu jeito de fazer. E do lado esquerdo ali, o primeiro balãozinho que aparece, felicidade e saúde. O título da TED dele, falando sobre Hacking School, é O que me faz feliz. Lembrar que o momento-chave do nosso trabalho, a hora que a gente está na cara do gol, é quando a gente está na frente das crianças. Antes de serem alunos, eles são gente e que buscam sua felicidade, cada um a partir da sua experiência. Então, isso é uma coisa absolutamente fundamental da gente lembrar. Existe a finalidade do trabalho que a gente quer executar, mas antes disso tem ali um jovem, tem ali uma criança, tem ali uma pessoa que vem de uma experiência, vem de uma realidade, tem suas necessidades, tem seus desejos, e a gente precisa fazer essas coisas convergirem. Então, é uma proposta também, e isso está sempre presente nas minhas ideias, e é uma coisa que eu queria que você carregasse com você. Não podemos esquecer que tudo é feito por pessoas, da gente para as crianças, para os jovens, para os alunos. Então, isso precisa sempre ser levado em consideração no trabalho do professor. E isso é um passo para a gente conseguir dar significado para os conteúdos que a gente tem que trabalhar, que essa é a ideia geral. As próximas duas ideias têm sido muito faladas nos últimos tempos e eu imagino que você, como uma pessoa antenada, você está ligado nesses dois conceitos. O primeiro é o trabalho da Angela Duckworth, que fala sobre a escala de Garra. Então, uma ideia extremamente aplicável na nossa educação, principalmente quando você pensa no formato da educação do ensino no Brasil, da escola no Brasil. Não é o histórico, não são as notas, não é o perfil acadêmico que necessariamente vai ditar o sucesso, mas sim a capacidade de se manter persistente e resiliente, contornando as dificuldades para fazer o que tem que ser feito. Então, a ideia da escala de Garra, né, então a Grit Scale, que foi proposto nesse trabalho da Angela Duckworth, é uma coisa que não pode ser esquecida. E tem tudo a ver, você vê que tem uma sequência com o que a gente está falando. Se eu vou pensar que a garra do meu aluno é importante para que ele consiga um resultado, então eu estou considerando que esse meu aluno é gente, eu não estou esquecendo desse aspecto. E partindo desse princípio, é porque tudo começou contaminando o aluno com o meu porquê. Então, dando para ele a minha verdade, a verdade do meu trabalho. Então, existe uma sequência nisso que a gente está dizendo. E aí, como as ideias bacanas de serem transmitidas, assim como na literatura, a gente pensa na ideia circular, né? Então, você começa com um fio, desenvolve e volta para ele. A gente tem o trabalho da Carol Dweck, que também tem sido muito falado nesses últimos tempos, e a gente precisa entender em que contexto ela é importante para a gente, que é a ideia do mindset de crescimento. E aí é um trabalho ligado à neurociência, com pesquisas publicadas, com dados de pesquisa publicados, testados, que dividem as pessoas em dois tipos de formas de pensar. É o que se chama de mindset fixo e o mindset do crescimento. Então, significa dizer, como é que você lida diante das dificuldades? Nem toda dificuldade pode ser contornada. Tem dificuldades que precisam ser encaradas. Então, falando dos desafios, falando dos obstáculos, falando do esforço que tem que ser feito para chegar num resultado, falando da capacidade de trabalhar em cooperação e de lidar com o sucesso e com o fracasso de quem está do seu lado. Se você parar para pensar dentro do seu contexto como professor, qualquer que seja o componente curricular que você trabalha, qualquer que seja o segmento que você trabalha na educação, se é escola pública ou privada, não importa. A gente vê isso acontecer com os nossos alunos. Como é que eles encaram essas dificuldades? E aí, a grande mensagem que fica da ideia do mindset de crescimento desse trabalho, que eu gosto muito, que é a síntese de tudo, que é a história do ainda não. A gente está muito trabalha sempre muito focado na ideia de eu te ensino, tu aprende, eu te testo, tu acerta. Então, tem um caminho muito curto para atingir um alvo que não te dá margem para errar. Então, o erro acaba sendo punido.
E aí, quantas vezes a gente não vê o nosso aluno triste com o erro que comete e partindo da ideia que se ele errou, ele fracassou. E que se ele fracassou é porque ele não é capaz. E aí, onde é que está a ideia de construção? Onde é que está o significado de tudo que foi feito? Porque o esforço ele não é perdido. Então, a ideia das avaliações baseado no você ainda não atingiu a sua meta. Então, essa ideia do ainda não é uma coisa que, se a gente passa isso para os nossos alunos, é fundamental. Mas, Idelfrânio, eu continuo preso na estrutura do meu trabalho, da minha instituição, do sistema que eu tenho que seguir, que no final das contas tem um calendário de aula, tem um calendário de avaliação que vai precisar ser cumprido. Então, como é que essas coisas se encaixam? Em pequenos momentos. Em pequenos momentos. Voltamos para a ideia do hackear. Como é que dentro dessa estrutura eu consigo manter os meus alunos focados na ideia de que as dificuldades existem no aprendizado, estudo exige esforço, mas que o prêmio vale muito a pena. É o meu porquê. Reconhecendo, então, como é que você pode encontrar soluções para fazer o que precisa ser feito para encarar essas dificuldades. E aí, se a gente para prestar atenção, isso tem tudo a ver com o grande contexto da educação no Brasil desses últimos e para os próximos tempos, que são as competências gerais da BNCC. Quando você olha para as competências gerais da BNCC, você começa ali com conhecimento indiscutível, ali tem a aquisição do conteúdo, mas você precisa pensamento científico, crítico e criativo. Repara que na hora que eu preciso desenvolver essa competência, eu já não estou só mais falando de conteúdo, eu preciso dar significado para ele. Assim vai o repertório cultural, assim é com a comunicação, a cultura digital. Se eu preciso que esse aluno entenda a forma de trabalhar um projeto de vida, então isso precisa ter um monte de significados antes que precisa ser dado, além de só o conteúdo para ser testado, só o conteúdo para ser testado. A capacidade de argumentar, o conhecimento de si e o cuidado de si, para ter empatia, cooperação e responsabilidade de cidadania. Então, a proposta de você dar significado para os conteúdos a qualquer custo, quando a gente fala hackear, significa independente das condições que a gente tem. Isso é um outro jeito de dizer a qualquer custo. Encarando isso como nosso trabalho, a gente consegue encaixar dentro da grande estrutura que hoje a gente tem que encaixar, que são as competências gerais da BNCC. Aí eu vou voltar um pouquinho na proposta que eu disse que tenho trabalhado dos professores por um mundo melhor. Tenho trabalhado com 5 ideias. Um professor que trabalha por um mundo melhor, ele ensina o aluno a aprender. Então, veja, tem se falado muito de dar protagonismo. Para dar protagonismo, a gente precisa ensinar a fazer. Então, a partir do momento em que a gente foca no aluno, a gente está dando para ele as ferramentas de como é que ele pode executar o que precisa ser executado. O trabalho em equipe, o trabalho colaborativo, como é hoje o mundo em rede, então o professor que trabalha por um mundo melhor é o professor que colabora com os colegas. Hackear o sistema, que é isso que a gente está dizendo, como é que eu encontro meios de colocar aquilo que é importante, que a gente precisa tornar importante para a gente, independente da estrutura. A estrutura, ela está lá para a gente seguir, mas dentro dela eu tenho o meu momento, o momento da cara do gol, estou insistindo nisso o tempo inteiro, o momento que eu estou na frente do aluno, eu e ele. Daí, então, entender de gente. E você vê que o íconezinho ali é um coração e um cérebro. Então, é um pouquinho de psicologia, é um pouquinho de neurociência, é um pouquinho de comportamento, isso tudo é absolutamente fundamental. E a soma de tudo isso é conseguir dar propósito ao estudo. Então, o que é que eu tenho proposto para todo mundo e vou deixar isso aqui como sugestão? A ideia não é hackear os conteúdos para dar significado? Então, está aí uma proposta concreta, que é o que eu tenho trabalhado. A gente tem hoje uma agenda chamada Agenda 2030, Agenda 2030. As Nações Unidas propuseram 17 objetivos globais. As grandes questões mundiais, as grandes questões sociais, econômicas, naturais, para a longevidade da humanidade no planeta, estão descritas em 169 metas dentro desses 17 objetivos globais, objetivos para o desenvolvimento sustentável. Então, pare para pensar comigo. Que é a melhor maneira de dar significado
ao conteúdo, quer melhor maneira de hackear o que você tem que trabalhar, partindo da matriz de habilidade e competência do Enem, que seja, partindo da matriz de competências gerais da BNCC, que é um crivo nisso, uma prova dos 9, essa é uma boa sugestão. Não é possível que o que a gente desenvolva hoje enquanto conteúdo não encaixe uma dessas 169 metas. Se encaixar, significa dizer que tem um propósito. A gente está trabalhando engajado por uma causa, a gente está trabalhando as grandes questões globais, então, agindo de maneira local para ter um impacto global. Então, se carece de propósito, se carece de significado, isso daí seria a grande proposta para que a gente conseguisse, dentro da nossa estrutura de trabalho, encontrar meios de dar significado para aquilo que a gente tem que trabalhar. E aí independe se eu sou da área de linguagens, da área de matemática, da área de humanas ou da área de natureza. Se eu estou no ensino fundamental, anos iniciais, finais, se eu estou no infantil, tudo que tiver voltado para o bem comum, e esse bem comum está listado, a gente pode usar isso como uma matriz, então significa dizer que a gente está dando propósito, que a gente está dando significado. Então, bom, resumo geral da ópera. Se eu preciso dar significado, encontrar propósito para aquilo que a gente tem que fazer, então essa coisa está na nossa mão. É o modo de fazer. Vou contar uma historinha, tá? Para fechar a ideia e demonstrar do que eu estou falando. Era próximo do Dia das Mulheres, tinha passado um pouco, 2 anos atrás. Eu mostrei essa foto numa sala, porque essa foto tinha rodado muito as redes sociais, né? Por conta da homenagem que se fez a Margaret Hamilton. E essa foto é uma foto antiga que mostra ela com várias e várias páginas, uma verdadeira pilha de linhas de programação, porque ela tinha trabalhado em conjunto com a NASA na viagem espacial para a Lua. Então, apresentei para os alunos essa foto e perguntei se eles sabiam quem era. Todo mundo tinha uma ideia, exatamente porque estava no hype do momento nas redes sociais. E aí eu perguntei, então, se eles tinham visto a homenagem que a Google tinha feito para ela. Então, num deserto, vários espelhos, quando eu digo vários, significam mais de 100 mil espelhos, colocados numa área gigante do deserto, espalhados em angulações diferentes, então um tremendo trabalho com essa quantidade e com esse tamanho. Pra vocês terem uma ideia da área, no site da Google foi colocado um comparativo com o tamanho da Torre Eiffel, do que é que significava essa extensão. E essa imagem que vocês estão vendo, isso é o reflexo da luz da Lua nos espelhos, compondo uma grande homenagem para Margaret Hamilton. E aí, bom, nesse momento na aula eu tinha atingido os engajados na causa pela mulher, das minorias, as feministas, quem era curioso, a gente sabe que hoje os meninos vivem muito de satisfazer curiosidades, então de achar bacana de uma coisa grandiosa, quem era fã da Google, todo mundo já tinha sido impactado pelo exemplo. Aí eu perguntei se eles sabiam o que ele tinha feito de importante. Ela ajudou a descrever a trajetória para que o foguete conseguisse ir e voltar da Lua. O que é que tem isso de tão impressionante? O foguete não ia aterrissar na Lua, era para ser capturado pela gravidade da Lua, depois escapar e voltar. E o grande desafio, a Lua não está parada, né? É atirar no que vê e acertar no que não vê. Para a gente ter noção do quão importante era o trabalho que ela tinha feito. Repara, era uma aula sobre o lançamento de projéteis, mas veja quantos objetos de conhecimento podiam caber aí. Quantos professores podiam caber numa roda para debater esse assunto? Isso é o que significa dar propósito e dar significado ao conteúdo. É uma aula de pré-vestibular, segundo semestre de 2018, alunos em preparação para o Enem. Nesse momento também, a gente consegue atingir o límbico dos meninos naquele instante e tira, inclusive, deles a preocupação do nervosismo. Depois você volta e faz as questões de lançamento de projetos que tinha no material para trabalhar. Para mim, isso é o que significa hackear o conteúdo para dar significado para ele. E aí agora a sua missão pega tudo isso e vá transformar os seus próprios planos de aula, suas próprias atividades pedagógicas. É isso. Eu espero que tenha ficado boas sugestões, que a gente tenha outros momentos aí que possam se estender, a gente se encontra pelas redes sociais, e isso também faz parte do hackear o sistema, e essa conversa não termina na Jornada Edu. A Jornada Edu que, inclusive,
está se tornando muito tradicional em dar insights, traz gente bacana para conversar sobre as coisas e dar ideia. Mas isso aqui é só um start. Não te esquece que se trata de uma jornada. Não é isso, Jones? É isso mesmo, Idelfrânio. Muito bom, velho. Olha, fico pensando de que algumas vezes, enquanto professor, a gente é bastante cobrado, tem uma expectativa de que a gente precisa dar conta do conteúdo, do livro didático, dos tempos estabelecidos nas aulas, e talvez esses fatores sejam usados como impeditivos para não hackear, né, os conteúdos, para não hackear a forma de fazer a aula acontecer. E, na verdade, hackear pode ser também uma coisa de estabelecer tempos para tudo, né? Uma coisa e outra, juntar, e não só trocar. Vou usar um conceito da física, Jones, que eu acho que vale demais. Rendimento. Rendimento é o quanto você consegue do seu objetivo do total possível. Então, eu sempre tive uma ideia na minha cabeça, tá? Eu tenho 50 minutos para realizar uma aula. E aí, a gente fica pensando que tem que dar aquele conteúdo daquela aula, daquela página, daquela apostila, e tem que fazer tantas questões de sala, e tem que tirar dúvidas das questões de casa. Aí eu paro para pensar se esse formato consegue atingir o maior número de pessoas. Aí eu olho para os alunos e vi os alunos assim. Aí eu penso, quer saber de uma coisa? Vou fazer diferente. Aí o pensamento comum é, mas se esse fazer diferente vai te roubar 20 minutos daqueles 50. Mas se são 20 minutos onde o aluno fica grudado, porque ele se sentiu conectado, isso é que é o hackear. Então não é um gasto de tempo. Pelo contrário, é um aumento de rendimento. É nisso que eu sempre fiquei ligado. Para mim, essa é a chave. Legal. Fazer as pontes daquilo que você está desenvolvendo ou trabalhando como conteúdo com o contexto não só gera significado, né, a tal da aprendizagem significativa, que precisa, todo conteúdo precisa de um contexto para gerar significado. Não só isso, mas também é um estímulo ao envolvimento. Porque na hora em que o aluno percebe, como você mencionou no finalzinho da tua fala, né, que você está trabalhando um conteúdo e você conecta com algo que está acontecendo na internet, né, que está detonando de bastante gente falando, putz, você não só deu significado, como você trouxe para dentro do universo do cara e atraiu. Isso é que é legal. Então, percebe que o hackear não é uma coisa fora que eu tenho que mudar. Não, eu acho que eu gosto mais da ideia de conectar, né? Acho que hackear tem a ver com conexões. É isso, a gente está dentro da proposta do criar, né, na jornada. Então, é o criar essas conexões, é o criar oportunidade para criar significado. É isso. A gente fala tanto de criatividade, de protagonismo, de mão na massa. O primeiro que tem que ser criativo, o primeiro que tem que ser protagonista, o primeiro que tem que botar a mão na massa é o professor. E assim, é não entender que a estrutura que ele tem que obedecer e o programa que ele tem que cumprir, que aquilo é uma amarra. Não. Sim. Beleza, aquilo me dá uma trilha, mas dentro daquilo eu vou criar momentos, espaços, nichos de que eu vou ter rendimento acelerado, porque eu encontrei um jeitinho de fazer que eu sei que é bacana, no entendimento dessas coisas todas que a gente se propôs. Eu acho que essa que é a grande sacada. E assim, posso dizer que dá resultado, porque eu fiz isso a vida inteira, então, se alguém quiser duvidar, eu tenho história para contar. Muita história. Por sinal, se alguém quiser continuar esse papo com você, por onde é possível te encontrar? Instagram, principalmente hoje, por conta do movimento, @professores por um mundo melhor. Eu acho que é o melhor start aí para a gente conversar. A partir de lá, a gente tem directs aí, então a partir daí a gente estabelece os canais para se comunicar. Maravilha. Tá aí o canal na tela. Siga Idelfrânio no Instagram. Muitos insights e muitos movimentos. Esse homem não para. Tem muitos projetos maravilhosos e vale seguir, vale estar junto, vale acompanhar. Idelfrânio, muito obrigado por participar da jornada conosco, por trazer tantos insights aqui com a gente, viu? Somos todos professores, tamo junto. Maravilha, grande abraço, cara, até a próxima.
É isso, gente. Esse foi mais um conteúdo da trilha Criar. Vejam só, gente, que maravilha de insights para que você possa hackear aí suas aulas, né? A jornada continua e nós esperamos que você continue conosco nessa jornada. Durante os dias 3 a 7 de novembro, sempre às 9 da manhã e às 2 da tarde, uma nova trilha com conteúdos diversos para você. Conheça o nosso blog jornadaedu.com.br, onde você vai acessar uma série de conteúdos para professores, gestores, famílias e até mesmo algumas histórias de escolas parceiras nossas. Você também pode nos seguir no Instagram, @agendaedu, ou ainda nos conhecer e conhecer melhor sobre a nossa solução no site agendaedu.com. A jornada educacional é feita de pessoas ativas em ação. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.